Boa tarde, terceiro ano do ensino médio. Mais uma vez, que sejam bem-vindos à nossa aula de História. Gente, na aula de hoje nós vamos iniciar um novo assunto, porque nos últimos encontros nossos, nós trabalhamos sobre a chamada Era Vargas, que foi um período no qual nós vimos que Vargas passou 15 anos governando o Brasil. Depois desses 15 anos, nós vamos agora iniciar um estudo da Segunda Guerra Mundial, que também em alguns pontos nós vamos ver também a ligação de Vargas na Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é, vai se instaurar uma Segunda Guerra Mundial. Agora você pode perguntar, certo, professor, mas quais foram os motivos que levaram a uma Segunda Guerra Mundial? Porque lá de 1914 a 1918 já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial. Isso, gente. Um dos motivos é justamente esse. Por que é justamente esse? Porque pós Primeira Guerra Mundial havia ainda algumas nações da Europa que se enfrentavam, ou seja, em outras palavras, havia rivalidade, existia rivalidade ainda, que foram resquícios da Primeira Guerra Mundial, entenderam? Por quê? Foram assuntos, digamos assim, mal resolvidos, não é? Como, por exemplo, a severa punição que foi imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, não é? A Alemanha acabou recebendo forte punição. Então, isso despertou neles um forte sentimento de xenofobia entre os alemães, não é? Que achavam injustas punições que foram colocadas para eles. Então, esse é um dos motivos, não é? Outro motivo, gente, também que levou à crise de 1929, tá? A crise de 1929, que vai levar à questão da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, a famosa crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, também vai levar à ideia de uma Segunda Guerra Mundial. Outros fatores, como, por exemplo, a ideia dos regimes totalitários, que nós estamos trabalhando lá em filosofia. Os regimes totalitários impostos quando a Alemanha nazista de Hitler, com o fascismo na Itália de Mussolini, mas também esse totalitarismo se espalha para outros países, como Espanha, como Portugal, até aqui no Brasil, na época de Vargas, não é? Também acontece esse processo. Então, tudo isso leva a iniciar-se uma Segunda Guerra Mundial no ano de 1939. Neste período de Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ela vai ter uma duração maior do que a Primeira Guerra Mundial. Nós vimos que a Primeira Guerra Mundial, ela vai de 1914 a 1918, 4 anos de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, ela vai de 1939 até o ano de 1945. A exemplo da Primeira Guerra Mundial, também na Segunda Guerra Mundial, alguns blocos surgem, alguns países formam ligações. Durante a Segunda Guerra Mundial, vai existir os chamados países do eixo. Quem eram os países que formavam o eixo? Alemanha, Itália e Japão. Então, esses três países, Alemanha, Itália e Japão, formavam o grupo do eixo. Do outro lado, tinha outro bloco que era o chamado Bloco dos Aliados. O Bloco dos Aliados, formado pela França, formado pela Inglaterra, pelos Estados Unidos da América e posteriormente pela URSS, não é? A União Russa Socialista Soviética. Pois bem, gente, durante toda a Segunda Guerra Mundial, os embates que serão frequentes, vai existir mais armamento, mais poder bélico, surgem os kamikazes. Para vocês terem uma ideia, a Segunda Guerra Mundial, ela matou, gente, mais de 50 milhões de pessoas, tá? E o mundo foi dividido em dois blocos políticos antagônicos. Quais os dois blocos políticos antagônicos? Justamente isso, o bloco dos países do eixo e o bloco dos países dos aliados. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra no qual esses dois blocos se enfrentam de uma forma muito agressiva, de uma forma muito violenta, e os 6 anos de guerra são intensos. A consequência é toda essa quantidade de mortos, mais de 50 pessoas, mais de 50 milhões de pessoas mortas, e é um cenário de uma guerra porque esta guerra ela dura mais tempo do que a primeira, então, consequentemente, é uma guerra ainda mais intensa do que a Primeira Guerra Mundial, tá ok? Gente, eu vou fazer outro vídeo continuando explicando a vocês
este assunto, tá bom? Só um momento.